o Sr. Dom Duarte, o Sr. Duque de Bragança, íamos iniciar o jantar e eu pedi-lhe autorização para, desde já, dizer algumas palavras antes do jantar e o Sr. Dom Duarte fará a sua intervenção no final. Altezas Reais, Srs. Duques de Bragança, Alteza Real, o Sr. Príncipe da Beira, Sr. Presidente da Direção da Causa Real, estimado amigo Pedro Coutinho Graça, é bom ter aqui de novo a representação institucional do movimento. Há anos que não tínhamos cá o Presidente da Causa Real, é bom estar cá. Sr. Presidente do Conselho Superior da Causa Real, caro Tomás Moreira, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Real Associação do Porto, Jorge Leão, caro amigo Jorge Leão, Sr. Presidente do Conselho Consultivo da Real Associação do Porto, caro amigo Adalberto Neiva de Oliveira, Sr. Presidente da Junta da Juventude Monárquica do Porto, caro amigo também Guilherme Catita, Sr. Grão-Mestre da Confraria do Vinho Verde e demais confrades que marcam sempre presença no nosso jantar, senhoras e senhores associados da Real Associação do Porto, amigas e amigos. A todos agradeço participarem no 32º jantar da Real Associação do Porto. De forma diferente, naturalmente, agradeço a presença de Suas Altezas Reais, os Srs. Duques de Bragança, que nos dão a honra de estarem connosco uma vez mais, o que muito nos alegra. Permitem-me relevar, ainda com extrema satisfação, ou permitem-me, Suas Altezas Reais, relevar com extrema satisfação a presença de Sua Alteza Real, o Príncipe de Beira, que muito estimamos. Ao Sr. Dom Afonso, um especial agradecimento, ousando repetir aqui em público o comentário que lhe fiz há tempos, exatamente em Bragança, quando referi como ansiamos vê-lo a acompanhar e a complementar o magnífico e dedicado trabalho em prol da monarquia e da pátria que os Srs. Duques de Bragança, seus pais, sempre fazem. Apesar de fisicamente ausentes, hoje, não posso deixar de enaltecer a forma como a Infanta Dona Maria Francisca, Duquesa de Coimbra, e o Infante Dom Dinis, Duque do Porto, também se ligam ao Porto e a atividades que realizamos com o seu apoio, o que muito nos orgulha também. A família real, com toda a sua atenção ao que se passa, com a sua intervenção e com o seu exemplo, é família de todos os portugueses, mais próximos ou mais afastados, e com maiores afinidades ou mais indiferentes, pois Portugal, no seu todo, está para Suas Altezas, como sabemos, antes de tudo mais. Só os representantes da instituição real, reinante ou não, conseguem ter tal atitude. O monarca, enquanto provedor do povo, como gosto de referir, representa o povo e exerce o seu magistério de influência nos momentos e nos assuntos críticos, com independência e imparcialidade, sem condicionalismos, porque monarquia é liberdade, tal como defendemos e votamos no Congresso da Causa Real. Monarquia é ainda estabilidade e continuidade das vias de Estado. Veja-se, por contraponto, o tumulto que já existe em redor de um presidente que a República Portuguesa elegerá em janeiro de 2026. Eu tinha escrito que poderá eleger, pode ser que já não eleja, mas vamos considerar o que estava escrito, que elegerá em 2026, daqui a mais de 3 anos. Em quem sai, já dá dicas a quem possa vir. E os candidatos a candidatos já procuram o seu espaço, acotovelando os correligionários e atacando aqueles que possam ser oponentes. Fazem-no atraindo uns, mas afastando outros. Comprometendo-se com estes, mas ganhando a inimizade daqueles. E, no fim, conseguindo apenas representar parte do todo. O atual chefe de Estado, é bom que se recorde, o atual chefe de Estado que foi eleito com 60% dos votos de 40% dos eleitores, ou seja, com menos de 2,5 milhões de votos, num universo de 11 milhões de portugueses. E quem será o próximo chefe de Estado republicano? De esquerda? De direita? Proveniente de um partido que escalou? Ou vindo da sociedade onde deu provas num dado tempo e circunstância? Bem formado? Competente? Sempre se levanta a dúvida. Esta incerteza sobre o nosso mais alto representante não é aceitável, pelo que temos nós de nos bater por seguir o caminho contrário e avisar dos riscos dos mais distraídos e explicentes. Pese embora o triste desaparecimento de Sua Majestade a Rainha Isabel II, no momento imediato à sua morte havia um chefe de Estado no Reino Unido. Conhecido, preparado desde a nascença para o cargo que passou a ocupar, com inquestionável capital de dedicação à sua pátria, que se espalha pela Commonwealth, e com pensamento firmado sobre causas que assolam o mundo. E o futuro no Reino Unido como será? Será seguido naturalmente pelo Príncipe Guilherme, que
que de igual modo se prepara para a função desde a nascença e que é já ente querido dos britânicos. Mas, por outro lado, melhor confirmação das nossas razões foi a eleição recente do novo Presidente da República do Brasil, onde o país se dividiu a meio e onde as certezas sobre cada um dos candidatos deixava a preocupação grande em cada um dos outros lados. A monarquia, conhecemos o futuro, não há dúvidas. Não sendo como defendemos a instituição real, o modo de governo, mas sim de representação, não podemos, no entanto, desligar uma situação da outra. Veja-se o que em três períodos temporais que transformaram Portugal na República Portuguesa trouxeram ao nosso país: anarquia e destruição de valores, restrições às liberdades e estagnação socioeconómica e corrupção, nepotismo, falta de competência e eclipse da Portugalidade. O progresso e o papel central no mundo que Portugal teve até o início do século XX, a monarquia, agora em República, nada mais somos que o parente pobre da Europa, cada vez mais pobres e sistematicamente ultrapassados por países antes mais débeis. Ou seja, a mudança de sistema influenciou o rumo do país. É mais que tempo de reagir, há razões para isso. 45% da população portuguesa vive no limiar da pobreza e recebe RSI, por vezes, um incentivo a não trabalhar. Temos impostos difíceis de suportar por aqueles que os pagam e que servem para manter uma máquina improdutiva e viciosa do Estado. Temos um sistema de saúde que não consegue implementar os bons princípios que tenha. Temos um sistema de ensino ávido de resultados quantitativos, mais que qualitativos, e as competências que dele emanam só no estrangeiro se valorizam. Temos os jovens a não conseguir iniciar a sua vida, sem acesso à habitação, a não casar e a não terem filhos, porque os rendimentos do seu trabalho são reduzidos e o custo da vida cada vez mais alto. Temos reformados a viver com dificuldades e uns poucos a receberem reformas desmesuradas. E temos também a dúvida de até quando se mantém o sistema de segurança social para aqueles que tanto descontam enquanto trabalham. Temos uma justiça inoperante e muitas vezes injusta, que acusa os mais fracos e protege os mais poderosos. Temos um país concentrado em Lisboa, quando descentralização, regionalização e municipalismo seriam mais eficazes, aproximando as decisões das populações. E temos uma população a envelhecer, a diminuir 2,1% nos últimos 10 anos, e a abandonar o interior e deixar desaparecer a economia dos recursos endógenos, não se vendo políticas para o aumento da natalidade, nem para a fixação das populações em todo o território. E temos também uma insistente atitude de independência nacional, recebendo regras de Bruxelas e não se enfatizando os nossos valores materiais e imateriais, desde logo a diáspora, as ligações com as antigas províncias ultramarinas, o mar, o ambiente, etc. E se a voz de Sua Alteza Real Sr. Dom Duarte se faz ouvir sobre muitos destes temas preocupantes e estratégicos para Portugal, que ecoa da voz tão repetidamente ouvida do mais alto representante da República. Que influência tem tido? Que resultados tem obtido? Grande é, como vemos, a crise que atravessamos. E à nossa escala de militantes monárquicos temos de participar na discussão política global, enfrentando os temas, dando opinião e fazendo doutrina no quadro dos nossos princípios e valores, passando mensagem para o exterior, desfraldando as nossas bandeiras, aliás, como vem sendo feito pela direção atual da Causa Real. Mas temos de ser mais nesta linha de atuação, ocupar mais frentes e ser mais eficientes, se não no discurso, com certeza no seu alcance. Queiram ou não, e apesar de haver ainda alguns monarcas envergonhados da sociedade, e pior ainda, nos meios políticos, somos uma força da sociedade que tem de marcar posição. Para contribuir para a participação no debate político, a Real Associação do Porto vai continuar com as suas tertúlias e conferências sobre temas da atualidade, ouvindo e conversando com a sociedade e os políticos que nos governam. Apesar de tudo, diria eu. Debatemos já Portugal na Europa, o Programa de Recuperação e Resiliência, e ouvimos os deputados da região de como vão defender os nossos interesses. Preparamos agora para 2023 um ciclo de conferências com responsáveis dos partidos políticos para debater o assunto da descentralização e reforço do municipalismo. E outros temas temos em mente. Mas para que o debate seja profícuo e a participação pública ativa a partir do nosso movimento, é necessária uma maior participação dos associados da Real Associação do Porto. E a atração dos simpatizantes, não militantes da nossa causa, dos nossos amigos e daqueles que nos envolvem. Cada um de nós tem de trazer mais alguém.
E termino, não sem antes insistir numa situação que nos coarta a liberdade como portugueses, que se designa de Constituição. Diploma dito dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, como prescreve o seu artigo 17º. Mas nós, monárquicos, não temos todos os direitos, nem todas as liberdades, nem todas as garantias, enquanto se estipular no artigo 1º que Portugal é uma república, no artigo 2º que a República Portuguesa é um Estado de Direito, e na linha B, e não é por ser Estado de Direito, mas sim por ser uma República, e na linha B, do artigo 288º, que há que respeitar a forma republicana de governo. Quem aqui está, e somos alguns, e muitos outros como nós, não queremos ser obrigados por lei a viver numa república e sob a forma republicana de governo. Nós queremos viver em democracia e liberdade e que de forma democrática se escolha o sistema. Por difícil que seja de conseguir a alteração destes dogmas de âmbito político, e apesar das cautelas que devemos ter para não deitar tudo a perder, nem perder o que possamos ter já ganho nesta matéria, não podemos descurar esta luta. Pois sem que a mudança aconteça, o sistema monárquico de chefia de Estado está inviabilizado para sempre, a não ser que surja pela revolução, o que não é previsível nem desejável. Viva Portugal, viva a família real, viva o rei dos portugueses.